Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu vim trazer para vocês uma indicação de um mangá que eu li faz pouquíssimo tempo. Ele chegou recentemente para nós da editora Mitos, então é um mangá que provavelmente você deve ter ouvido falar muito pouco, já que é uma nova editora no mercado dos mangás. Agora, essa recomendação ela é picante, porque nós estamos falando um pouquinho aqui de romance, mas nada assim exagerado, assim fora do normal, mas sim um romance daqueles mais ilusórios, de encontros e desencontros. Este é Busshashira, Os Passageiros do Amor. Este mangá aqui, galera, é uma coletânea, ou seja, não é apenas uma única história, e sim vários contos, traçando alguns romances, algumas histórias perdidas no meio desses encontros e desencontros que sempre acabam tendo uma relação aí, de certa forma, com alguns ônibus, ou seja, as paixões que você acaba descobrindo por aí. Esse mangá me chamou muita atenção, principalmente aí quando eu recebi ele. Tinham vários, né? Afinal de contas, se você já viu o nosso unboxing da editora Mitos, que está aqui no card, nós recebemos aí mais de 5 títulos. E esse aqui me chamou a atenção, por isso que eu quis já trazer logo de cara uma resenha sobre ele. E com certeza valeu a pena, porque ele me tocou de alguns pontos importantes pra gente comentar. Mas antes da gente entrar em detalhes de como foi essa leitura dessa obra, eu convido você a se inscrever no canal, é bem fácil, prático, aqui embaixo você se inscreve, você deixa o seu like, comenta se você já conhecia ou não conhecia essa obra, e se você pretende, de alguma forma, aí se sentiu inspirado em comprar essa obra, também comenta aqui pra gente. Se você quiser conversar ainda mais, lembre-se que você pode ser um membro do canal. A partir de R$3 tem acesso ao nosso WhatsApp exclusivo e a partir de 5 você já faz parte dos sorteios mensais por aqui. Vamos pra vinheta que depois então vamos conversar sobre Busshashira, Os Passageiros do Amor. Aquela primeira informação que todo mundo gosta de saber, o preço. Nós temos aqui um one shot que está saindo por R$ 37,90, preço de capa, mas não se preocupa porque você não vai pagar quase nunca esse valor. Na Amazon você encontra ele por R$ 23,90 com 40% de desconto, e se você for direto no site da Mitos, você encontra ele com 50%, sendo por R$ 18,00. Então tá bem baratinho para você comprar, adquirir, conhecer um pouco mais do material da editora para você ter uma noção se tá legal, se não tá legal para você, e pagando um baixo valor, menos aí de 40 a 50% do preço total de capa. Este mangá, ele conta com o papel offset, que é aquele papel branquinho, né, com uma gramatura que eu acho que deve ser de 75 ou 90 gramas. Se for 75, ela tá um pouquinho melhor do que normalmente aquela gramatura que a gente vê nas obras da JBC, porque eu senti assim uma transparência bem leve, nada que atrapalhe a minha experiência, então não criei nenhum tipo de caso aqui por causa de transparências. Ok dentro desse ponto. E também nós temos aqui cerca de 180 páginas. Então não é aquele mangá gigante de páginas, mas também não é um mangá curtinho, né? 180 páginas, temos aqui vários capítulos, e aqui eu já entro na história para trabalhar um pouco mais sobre isso com vocês. Porque como é uma série de contos, ou seja, são várias histórias em apenas um mangá. A autora, que se chama Mizu Sahara, ela inclusive tem 2 codinomes, né? Ela assina os seus mangás da demografia seinen, como é o caso deste aqui, com esse nome, e ela tem um outro alter ego para outros que ela faz em outras demografias. Falando agora sobre as histórias, os contos de Busshashira. Aqui, o centro, com certeza, são os ônibus, que é o local onde essas pessoas acabam se encontrando. Dentro dessas histórias, algumas chamam um pouco mais a atenção do que a outra, que é natural. Obviamente, quando você for fazer a sua leitura, você vai acabar se familiarizando, às vezes, com uma um pouco mais do que a outra. Principalmente se você faz parte aí de estudantes, tanto de faculdade quanto de colégio, que acabam utilizando o ônibus, ou mesmo depois que você trabalha e ainda continua utilizando o ônibus como meio de transporte. Com certeza você já deve ter visto aquela pessoa interessante, você está flertado de certa maneira, ou pelo menos ficou observando, pensando se você poderia se aproximar ou não, ou mesmo se aproximou, trocou uma conversa, e isso evoluiu de certa forma e acabou se tornando um romance, quem sabe? Muitos casos acontecem, viu? E aqui nessa história, com certeza, passamos por isso. E aqui temos várias relações. A primeira história, que é a que já me chamou a atenção logo de cara, que é a Parada da Rua Ebushi,
Galera, aqui já temos uma história que remete dois adultos, né, vivendo uma vida tradicional e duas pessoas desenganadas pelo amor, porque elas sofreram com seus parceiros. A garota teve um namorado que acabou utilizando ela, vamos usar a palavra certa, né, usou e abusou e depois jogou fora. Literalmente isso. E tá lá para casar com outra pessoa e ela tá totalmente ali num momento muito cabisbaixa, desacreditada no amor, porque foi enganada, usada, né? E depois abandonada. Do outro lado nós temos um outro jovem que também foi enganado, inclusive no golpe do casamento falso, onde ele acabou desembolsando uma grana ferrada para uma mulher que apenas o enganou e levou seu dinheiro embora. Os dois desacreditados no amor acabam se encontrando sem querer nessas viagens de ônibus. Mas para falar a verdade, não é nem na viagem diretamente, e sim num barzinho que os dois costumam frequentar uma vez por mês, porque ambos estão ferrados de grana também e acabam usando as promoções ali. E nisso eles acabam se conectando, se conhecendo um pouco mais nesses encontros, meio que sem querer. Principalmente quando acontece alguma coisa com a garota, onde ele acaba presenciando e tenta defendê-la de certa forma. Ali começa a relação dos dois. Sempre se encontrando, inclusive para ganhar um desconto lá se fosse como casal, né, já que eles não eram um casal, mas usaram esse artifício para poder ganhar um descontinho lá na janta, no barzinho e tal. E ali a relação foi se aproximando. Ambos se acreditavam serem grandes covardes, porque eles não conseguiam se aproximar mais de outras pessoas por causa do que aconteceu na vida deles. Foram enganados. Então essa primeira história é uma das maiores e é aquela que já te dá uma cutucada, porque você percebe que quando você acaba com o amor, muitas vezes alguém sai muito ferido. E aqui você vê bem o reflexo de duas pessoas extremamente feridas tentando se reconectar com o mundo, se contentando com muito pouco justamente para não se decepcionar. E as outras histórias praticamente vão partindo desse pressuposto também. Nós temos até uma história bem diferente, onde uma garota de colegial lá do terceirão está apaixonada pelo professor. E essa relação, teoricamente, não deve acontecer, não pode, né? Só que ela promete que daqui 5 anos, quando ela terminar a faculdade, os dois vão se encontrar. Ele não leva a sério, né, por causa da profissão e tudo mais, mas ele nutre um pouquinho de esperança que daqui 5 anos os dois poderiam se reconectar. Justamente porque ele é bem solitário, ela demonstrou bastante amor, todas as características dele chamavam a atenção e ele espera. E muitas outras histórias vão seguindo este caminho. Sempre o caminho de um amor não correspondido ou de uma desilusão amorosa e coisas que você pode dar continuidade. Além de tudo, nós temos outras relações aqui, por exemplo, de colegiais, relação de infância. E quando você cresce com uma pessoa, imagina, sempre próximos, sempre amigos, mas e quando vira essa chavinha, que se torna adolescente, as coisas começam a mudar, a relação de homens, mulheres, no caso aqui, meninos e meninas, e começa a acender uma paixão. Como é que fica? E quando você acaba se limitando por causa de uma pessoa que você gosta, né? Tem até uma história aqui também que mostra sobre isso. Então tem muita coisa interessante, com certeza é um mangá gostoso de você ler, reflete aqui muitos dos relacionamentos que acontecem, e se você está procurando um título que você vai se desprender um pouco da realidade, conhecer um pouco mais do amor, já que é um romance, você tem uma ótima pedida em mãos, e eu acredito que foi a melhor escolha de mangás da Mitos para que eu começasse a conhecer os mangás da editora, porque foi bem gostosinho de ler, foi ali 1 hora mais ou menos de leitura à noite, tranquilo, relaxando, e foi uma ótima experiência, gostei bastante, não é porque eles enviaram material, mas porque realmente é bom, vale a pena. E se você está procurando um mangá one shot, uma experiência rápida, gosta de romance, com certeza essa é a sua pedida para você fazer uma leitura aí bem gostosinha, pagando bem pouquinho em um mangá com uma qualidade que ficou bem interessante. A arte, né, da autora também é uma arte bem bonita, né? Deixa eu até mostrar aqui algumas imagens um pouco mais para vocês darem uma olhada. E você percebe que é uma arte também bem tranquila, simples, nada fora do normal, mas também acima do padrão, não é aquela imagem bem mais ou menos, não, você sente e você consegue sentir principalmente na história, no desenvolver da autora, que te toca vários dos relacionamentos, você
sente ali o calorzinho de algumas paixões que acontecem e deixa a história ainda mais gostosa de você ler. Essa é a minha primeira experiência com o mangá da Mitos, Busashiro, Os Passageiros do Amor. Espero que vocês tenham gostado de alguma maneira. Quem sabe, né? Eu trago aqui um pouquinho de inspiração para vocês conhecerem este mangá também, galera. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se você contribuir, tem o valeu, tem o membro e sempre o seu comentário e seu like também fortalece ainda mais o nosso canal. Já vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu!